Bem-vindo, Nação Bankless! Hoje a gente vai fazer um episódio um pouco especial, um pouco diferente, mas é um tema que está na alta, né? Hoje é algo ainda difícil de definir, mas eu trouxe aqui comigo o Faleco, que recentemente escreveu um artigo sobre esse tema, e a gente vai discutir um pouco, vai bater um papo sobre o que é o metaverso. Fala, Faleco, como é que você está? E aí, boa noite, tudo bem? Ó, Beleza, tudo bom. tranquilo. Então, cara, esse tema de metaverso, a gente está escutando na mídia, né? Soubemos recentemente aí de algumas grandes empresas que estão entrando nesse meio, e, e metaverso ainda é uma palavra ainda não 100% definida. Então, deixar bem claro para o pessoal aqui que tudo que a gente vai falar aqui são nossas opiniões, a gente vai trazer alguns artigos de fora, mas nem nada disso é nenhuma recomendação financeira. Então, a gente queria compartilhar com vocês o nosso conhecimento aqui do Bankless, sobre esse novo mundo que é o metaverso. Então, antes da gente começar falando o que é o metaverso, a gente precisa dar um passo atrás e explicar um pouquinho sobre a evolução da internet, que seria a Web 1, a Web 2 e a Web 3, né? A Web 1, 2 e 3. Então, eu ia passar essa bola para o Faleco para dar essa explicação para a gente do que seria a Web 1, 2 e 3. Realmente, para falar sobre o meta, é difícil falar sobre o metaverso sem antes dar uma passada em outros temas, né? Senão fica difícil compreender, né? O que ele é, em que ponto estamos agora, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, basicamente. Que seria essa Web 1, 2 e 3, praticamente, também. Falando aqui também de forma resumida, não vamos entrar também muito na raiz muito técnica de tudo, né? A ideia aqui do bate-papo é passar sobre vários temas e falar mesmo questão do Facebook, que trocou o nome para Meta, falar nossa opinião sobre isso, falar uma série de outros tópicos aqui. A gente vai dar uma passada, tentar dar uma passada geral em várias coisas. Mas começando do começo, então, a Web 1, ela, né, foi a primeira versão da internet, então ali mais ou menos de 94, enfim, popularizou aqui, mas oficialmente falam que é mais ou menos de 1991 até 2004. E ela é a primeira versão da internet, então são sistemas mais estáticos, praticamente não são interativos, então textos e imagens passivas ali na tela. As criações das primeiras ferramentas bem rudimentares de chat, como o Mirk, não sei se as pessoas estão escutando, vendo, chegaram a usar. Eu cheguei a ICQ, usar o Mirk e o ICQ, eu cheguei a usar quando eu era bem moleque, assim. MSN. Depois o MSN. Ela é focada em consumir conteúdos e não em gerar conteúdos, então ela é mais estática, passiva, ela ficava ali, a gente ia lá, consumia, mas a gente não interagia muito com essa internet. E esses sites eram feitos por programadores e grandes empresas de informática, né? Não pelos usuários. Poucas pessoas também na época dominavam as linguagens de programação ou tinham acesso a escolas de linguagem de programação, né? E os dados de conteúdos eram armazenados em servidores privados centralizados, como acontece ainda hoje, com exceção dos produtos na blockchain, ainda são centralizados. Então, isso é mais ou menos, a gente falam que foi de 91 até 2004, e também isso também tem a ver com a popularização dos personal computers, né, dos PCs, que a gente chama até hoje. E daí a Web 2, você chegou a usar a Web 1, ou Guelph? O Cheguei, que você usei. usava das coisas mais antigas que você lembra aí? Então, cheguei a usar o Mirk, Você usou o Mirk também? usei Eu o usei também. Mirk. Tinha outros bate-papos, né? Bate-papo na UOL, tinha o bate-papo do o Mortadela, tinha Isso o aí já é Web MSN. 2.0 já. Isso aí já é É? 2.0. Porque já era o começo das redes sociais ali, né? Mais ou menos, É praticamente. verdade, verdade. Não, já Mas tinha uma interação, eu né? cheguei a usar o Mirk também, mas eu era bem Sim. jovem na época, bem novo. E eu não sei nem o que aconteceu com o Mirk, acho que. Não, morreu, tentaram ressuscitar, eu acho que ainda até tem um programa, mas não sei se as pessoas realmente usam de fato. Mas aí, basicamente, a Web 2 foi o surgimento dos blogs, né? Então, Blogspot, WordPress, Fotolog, quem lembra, eu usei muito Fotolog também, Fotolog, MySpace. eu também tive. Então a Web É, 2 é onde entra as pessoas produzindo conteúdo. exatamente. Ah, Mas entendi. ela é mais focada na produção e compartilhamento de conteúdo, né? E isso tirou uma parte da necessidade de programador também de gerar os conteúdos. Então, essas ferramentas, né, Blogspot, WordPress, tinha ali, tem que ter um programador para fazer um negócio, mas ela é dinâmica, então as pessoas podem ir lá criar conteúdo, né? Isso explodiu todos os blogs, mesmo MySpace, Orkut, Facebook. Enfim, ela tem
mais interatividade comparada à outra que é mais passiva, então questão de postar áudio, postar vídeo, compartilhar texto, compartilhar voz, mensagens, né? E também tem o fato disso, a internet foi popularizada também nessa época, foi um boom na internet, principalmente até chegou a países mais subdesenvolvidos, como Brasil e Índia, então explosão do WhatsApp, também Facebook, Instagram, Telegram e outros. E esses sistemas ainda centralizados, né? Você tem alguns certos poucos players ali que dominam basicamente todos os dados que a gente tem, como Google, Amazon, Apple, os governos, sistemas públicos, Facebook. Facebook. O Facebook, se você pensar que ele tem, né, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, enfim, tem tudo que a gente conversa no mundo, eles sabem praticamente, né? É muito louco. E isso fica E tudo concentrado numa rede centralizada, né? Ou seja, eles têm os servidores deles e todas sim, as informações passam por esse servidor, né? sim. Inclusive, recentemente ele tropeçou na tomada lá e o mundo ficou no escuro por 4, 5 horas, né? Isso é uma Exatamente. das desvantagens do sistema centralizado. Fica muito claro, né, as vantagens. E o Tanto lance também a, da gente quando a gente não paga pelo serviço, a gente quer o produto, né? Então a gente não paga, mas o que a gente dá em troca são as nossas informações de graça, São praticamente, né? nossos dados, né? Então, essas Sim, empresas não, basicamente. nossa localização, tipo, como é que ele sabe qual é o movimento da sorveteria? Qual horário tem mais gente, qual horário tem menos gente? Pô, ele tá traqueando todo mundo que entra ali, todo mundo que não manja nas configurações de privacidade, desabilitar isso, né? Então ele está controlando todo lugar que você vai. Tudo isso a gente está, de certa forma, vendendo para eles, entre aspas, né? Sem saber. É, inclusive, quando você entra no Instagram, aparece anúncio justamente com as suas buscas na internet, porque eles estão Sim. tendo seus dados, tendo acesso aos seus dados, né? E dá a impressão que eles estão ouvindo também, né? Na verdade. E o lance, tipo, para você não. Às vezes está falando sobre alguma coisa e recebe um anúncio sobre algo que estava falando, uma conversa. Eu E acho que eles daí, escutam também, sim, mas né? Então, um amigo meu, uma vez ele desabilitou o microfone do Instagram para fazer um teste acho que por umas semanas. E ele, só que então, quando você desabilita o microfone, você não consegue usar o Stories. Você não consegue nem postar, nem ver Stories, eu acho. Isso é para mim é uma UX do mal, assim, é um trigger para você ligar o microfone, sabe? E meu amigo ficou com o microfone desligado, aí meio que parou de usar o Stories e tal. E, segundo ele, começou a receber praticamente zero ou muito menos anúncios relacionados à coisa que ele estava falando. e será que o Facebook em si sabe disso? Que eles têm essa ferramenta do mal? Eu acredito que sabem, né? Ah, acho que ninguém ali é bobo, né? Acho que pelo contrário, a gente vai falar aqui sobre o Mark Zuckerberg também, metaverso e tal, mas ele não é bobo, né? O tio Zuck é um cara muito inteligente. E a gente não pode negar isso, né? Sim, recentemente teve uma ex-diretora que trabalhava lá no Facebook e ela denunciou o Facebook para a corte americana dizendo que eles sabiam exatamente que essas ferramentas estavam fazendo mal para jovens, adolescentes, enfim, e eles não fizeram nada para mudar isso. Então, Sim. mais uma confusão que o Facebook está respondendo aí. Eu acho que eles já são meio queimados, né? No geral, falando assim, sinceramente, assim. Já teve esses problemas de vender dados para governo, para coisa relacionada à eleição americana, É. coisa relacionada a bullying, coisa relacionada a fake news. Agora, coisa relacionada a esses dados aí sobre índice de depressão entre jovens e tal. Eu acho que eles estão muito queimados, eles sabem disso, eles estão ficando defasados, né? E por isso que eles estão tentando esse rebranding, mas a gente já fala sobre isso. Só para não perder o fio aqui, a gente estava falando da Web 1, 2 e 3. Sim, E a Web 2, por mais que ela era interativa, ela tem o problema de ser centralizada, né? A gente estava falando do Facebook. E a Web 3 é o que a gente acredita que a gente está agora, nesse momento, nesses últimos anos, que é uma parte muito importante da Web3 é a questão da blockchain. Então, de uma rede que se sustenta e se valida de forma fragmentada ao redor do mundo. Então, são vários computadores espalhados que validam as transações e garantem a segurança da rede, ao contrário de um sistema único, de um servidor, um banco, um governo, que tem que validar que aquela informação é verdadeira ou não. Então, a só para principal característica... Diga, diga. só ia dizer, só para comparar a Web 2 com a Web 3,
A Web 2, por ser um sistema centralizado, eles têm o poder de, por exemplo, reverter transações, excluir algum usuário, mudar o que já aconteceu, né? A Web3, por ela ser descentralizada, esse poder do blockchain, o torna imutável, ou seja, ninguém tem o poder de chegar lá e trocar ou reverter alguma transação ou mudar todo o banco de dados, né? Uhum, exatamente. Então, a principal característica dela é a descentralização. Então, ela é verificável e mais confiável, né? Ela é pública, open source, e aberta. Ela é autogovernada, então, através da comunidade, de votações, de tokens, de eventos, de discussões, para direcionar para que lado que aquele software, aquele serviço, aquela blockchain vai. Ela é permissionless, né? Que é sem obrigatoriedades, então você não precisa de permissão para construir coisas na blockchain, como você precisa de permissão do Facebook ou do Google para postar certo tipo de coisa. Ela é constante, então ela está sempre online, né? Ela é centralizada e fragmentada. 24 horas. E ela é mais difícil de ser atacada e corrompida comparado a um tropeço na tomada, um ataque num servidor. E, Exatamente. e ela tem sistemas de pagamento nativo, né? A questão das criptomoedas, dos tokens, dos NFTs, onde você pode transacionar dinheiro ou não dinheiro, transacionar valores de forma direta, sem intermediários, de forma segura, validada pela rede. Isso, enfim, a gente sabe que muda tudo, né? Então, é difícil falar de metaverso sem falar um pouco sobre a evolução da internet. Então, como que era o Web 1, a Web 2, que a gente tá agora nessa transição do Web 2 para 3. Já começamos a 3, na minha opinião, né? Quem já experiencia blockchain já vê que a gente já começou a Web 3. E é legal também falar sobre a questão como a Web 2 tem aplicativos, né, os apps. Na Web 3, a gente tem os D-apps, né, que são Decentralized Apps, são aplicativos descentralizados que, ao invés do aplicativo rodar num servidor, o aplicativo ele roda num lugar público, né, ele roda dentro da blockchain, então ele não está rodando ali num lugar só, a informação não está passando por um lugar só, você se conecta na blockchain e o aplicativo tá rodando na blockchain, né. Isso também é uma inversão um pouco do sistema de dados, né? Exatamente. E para completar esse raciocínio, né, como a gente já chegou na Web3, DeFi, que é finanças descentralizadas, e NFTs, que são non-fungible tokens, ou seja, são aquelas artes digitais, muitas vezes são considerados o motor ali da internet, né? O motor ali do metaverso. Uhum. Sim. Para chegar no metaverso é bom falar sobre DeFi e NFTs. Então, o DeFi, para quem não sabe, também falando aqui de uma forma bem resumida, DeFi significa Decentralized Finance, então são finanças descentralizadas. Então, da mesma forma que você tem serviços financeiros em bancos, em instituições, está sendo criado na blockchain serviços financeiros através de smart contracts, então através de aplicativos e de algoritmos que rodam online e prestam serviços financeiros de forma digital. Então, nesse serviço você consegue melhores taxas, você consegue fazer uma série de operações financeiras, pegar empréstimo, emprestar, deixar seu dinheiro Sem passar por nenhum rendendo com... intermediário. Exato, deixar seu dinheiro rendendo, sua criptomoeda rendendo. Ainda é uma coisa que só a galera que está mais ali, early adopter e é usuário mais avançado faz, mas acho que nesse momento, mas acho que é só uma questão de tempo para que isso se fique mais fácil para o usuário, experiência, para que isso fique, você vá ali com seu cartão de crédito, compre uma criptomoeda, deixa ela rendendo na poupança. Eu acho que nos próximos 5 anos aí isso vai ficar muito mais, até menos, nos próximos 3 anos vai ficar muito mais fácil para os usuários. Mas voltando para o ponto, então, DeFi são essas finanças descentralizadas e onde você pode fazer uma troca direta sem intermediários de moeda, de NFTs ou de outras coisas. Então, isso é meio que o esqueleto ali do metaverso também, né? Essa possibilidade que a gente só ganhou com a blockchain e com a Web3, ela é muito importante para o metaverso. E NFT, falando aqui também no modo simples, você não quer falar um pouco aí, Guelph, o que são NFTs? Sim, Já sim. Eu falei vou que é até DeFi. dar uma incrementada no que é DeFi, na minha opinião, uma frase simples. DeFi são as finanças descentralizadas. Nós que estamos nesse mundo de DeFi descobrimos uma forma de coordenar humanos
e ter transação e ter valor financeiro, ter transação financeira na internet, sem precisar passar por um banco. Então, basicamente, DeFi é esse mundo dentro das finanças descentralizadas, é ali dentro do blockchain que te dá a habilidade de transacionar sem passar por nenhum intermediário. E o NFT é um token, né, uma moeda criado dentro do DeFi que ela é imutável, ela só existe uma. Então, nós usamos NFTs para dar valor a uma obra de arte. Então, algum artista criou uma imagem, uma obra digital, e a gente usa o NFT para tokenizar esse item, né? Ou seja, para dar valor a ele dentro da internet. Então, só existirá um único daquela moeda. Então, ela não é fungível com nenhuma outra moeda. Você não consegue misturar com outra, ela é única. Então, pode ser usado uma casa, por exemplo, ela pode se tornar um NFT, ela pode ser representada por um NFT, porque você não consegue ter uma casa igual, idêntica, que tem o mesmo valor, todas as casas são diferentes. Então, essa é uma analogia legal. E hoje a gente está... A escritura da casa pode ser um NFT, né, de certa forma, sem a validação de um cartório. Contrato de casamento pode ser um NFT, imagens Na que... verdade, são muitas aplicações, na verdade. É até difícil falar, porque não só a questão do NFT, também tem o que você constrói em volta do NFT, né? Então, por exemplo, você compra um NFT X, esse NFT vai te dar acesso exclusivo a promoções, ou vai te dar um acesso exclusivo a um after party com um artista, Exatamente. ou ele vai te dar uma camiseta, ou todo mundo tem nesse NFT, sempre vai ter desconto nesse hambúrguer pelo resto da vida. Então, assim, o lance não é só o NFT, mas toda parceria de marcas e de ecossistema, de economia que você pode gerar em volta desse NFT relacionado a eventos no mundo real, né? Sim, E outro aspecto também é a questão dos colecionáveis, né? Aquelas figurinhas ou moedas, selos que sejam, que existem no mundo real. Enfim, cartas de beisebol. uns têm mais valores Vale do que muito. outros, que são mais raros. Disco de vinil também, né? Disco de vinil que tem pouca prensagem, tem alguma história muito especial por trás, são mais caros. Enfim, o valor que a gente dá aos objetos, ele está diretamente relacionado à história por trás desses objetos, né? E o NFT também tem isso, então esses CryptoPunks, esses avatares. A galera fala, meu, como é que o cara paga milhões num JPEG que dá para você copiar, dar um print screen? Mas a questão é toda a história por trás disso, é todo esse movimento cultural, essa mudança cultural que a gente está vivendo, que os NFTs estão trazendo para o mundo, a questão do digital mesmo, de quanto o digital é importante, né? E eu diria que também é a autenticidade, né, por trás do NFT, por ele ser único, ou seja, ele está registrado na sua carteira, que ele é imutável, ninguém mais vai ter aquele registro a não ser você, então faz com que ele seja valioso, né? Então, se a gente olhar no mundo real, por exemplo, nós temos a Mona Lisa, que vale lá 800 milhões de dólares, né? E só existe uma. E quem é o dono da Mona Lisa? Então, pode ser que seja uma pessoa, ou, no caso hoje, acho que é o museu, né? O dono da Mona Lisa, ou é fragmentado em pedaços, enfim. Mas se você é o dono da Mona Lisa, você consegue fazer uma cópia da Mona Lisa perfeita, mas o original vai ser só de uma pessoa. E a mesma coisa o NFT. O NFT, que é uma obra digital, ela está registrada na sua carteira, outras pessoas podem copiar, mas a gente sabe que o original pertence à sua carteira, pelo fato que a gente usa a tecnologia de blockchain, a transparência do blockchain, e ali mostra de quem é o dono, entendeu? Quem pertence àquela obra de arte, ou, enfim, qualquer item tokenizado na internet. Uhum. Para quem não sabe, toda a carteira na blockchain é pública, então você só colocou o número da carteira lá, que é um código, você copia e cola, você consegue ver todos os dinheiros, todos os itens que estão nessa carteira. Você não tem o nome da pessoa ali, se a pessoa quiser, ela pode colocar, mas você não tem o nome da pessoa ali. Mas assim, todo o dinheiro, toda a carteira e toda a transação, ela é aberta. Nenhuma informação na blockchain ela é escondida, né? Tem umas pessoas que não sabem disso. E Sim, o se a gente não, comparar, fala, só fala para aí. dar uma palavrinha nisso que você falou agora, que todas as transações são públicas, na verdade você tem um número, né? A sua carteira tem um número representado ali por várias letras e números que
é a sua identidade dentro do blockchain, né? No Estado-nação, por exemplo, quando você nasce, você é dado o quê? Um número de CPF, você tem seu nome e você tem ali seu endereço, só que você não escolhe esse número, né? O governo te dá o número e aquilo ali para sempre, aquilo ali é sua identidade, né? Seu CPF é sua identidade. E ninguém mais vai ter o mesmo CPF que você. Então a gente pode usar essa mesma analogia dentro do blockchain, porque quando você abre a sua carteira, ela é única, ela é sua, ninguém mais vai ter a mesma carteira que você. Não necessariamente a gente precisa saber quem é o dono, o nome da pessoa, mas a gente sabe quem é o dono da obra, do NFT, pelo número da carteira, né? Uhum. E seguindo também o nosso raciocínio que você falou, DeFi, NFTs e Web3, que são internet igual à internet do valor. Sim, quando você, na verdade, então, combina DeFi, essas finanças descentralizadas, essas transações de assets digitais entre pessoas diretamente sem intermediários de forma segura e validada pela web, quando você combina isso com NFTs, quando eu falo NFTs, então, todas as marcas fazendo NFTs e podem fazer parcerias sobre NFTs, questão de show, questão de promoções, tudo isso. Então, você pega DeFi, pega NFTs, soma isso e multiplica pela essa nova camada de internet que a gente está criando, que é a Web3, você cria basicamente a internet do valor, porque da mesma forma que a gente transaciona dados hoje com e-mail, com um formulário, a gente vai passar a transacionar valores, então propriedades, bens, JPEGs, vídeos, dinheiro, tudo vai poder ser da mesma forma que a gente envia um e-mail, que é uma mensagem de texto, a gente vai enviar um valor, seja ele dinheiro ou não, qualquer coisa, um objeto, através da blockchain. E as pessoas podem falar, mas já tem um monte de arquivo na internet hoje, um monte de coisa. Sim, mas elas não reconhecem umas às outras, né? Elas não... A questão do metaverso, da blockchain, dos NFTs, é que esses objetos, eles reconhecem a autenticidade um do outro. Então, eles estão no mundo virtual e eles se trombam, eles ocupam um espaço real, então se eles passassem um na frente do outro, eles se trombariam, a grosso modo. Eu quero dizer que a gente está levando objetos para o mundo virtual e esses objetos reconhecem a autenticidade um dos outros, ou seja, eles se enxergam. Então, eles vivem em um mesmo mundo, que é a internet na Web3. Né? Muito louco isso, na verdade. Exatamente. Então a gente basicamente está criando, a gente vai ter a possibilidade de criar um mundo real dentro do mundo digital, né? Com os objetos que nós já temos no mundo real, a gente vai poder replicá-los ou criar novos objetos dentro do mundo virtual. E dentro do mundo virtual, em vez desses objetos colidirem, eles vão poder ser fungíveis, ou então a gente mistura, faz outro objeto. E aí tem muita imaginação que pode ser feita também dentro do metaverso, né? As possibilidades são infinitas, né, cara? É infinito, realmente. Da E o mesma forma que que as possibilidades do mundo real também são infinitas, né? Exatamente. E o que não é o metaverso? Porque as pessoas vão perguntar assim, mas tudo pode ser metaverso? O que não é metaverso? Sim, eu gosto de falar primeiro que não é, para explicar o que é, que acho que às vezes é mais fácil você ir tirando as coisas da frente até chegar onde você quer. Mas o metaverso, falando que o metaverso não é, né? Ele não é uma realidade virtual, ele não é só uma realidade virtual, ele Exatamente. não é só um mundo virtual e ele não é só um videogame. Esses são 3 pontos. A gente pode tentar passar rapidamente, mas basicamente ele não é uma realidade virtual, porque a Só realidade uma virtual, realidade virtual, né? exato, ele não é só uma realidade virtual, porque essas tecnologias de realidade virtual são apenas uma maneira de explorar o metaverso. Então, como fazer essa comparação é que nem dizer que o smartphone é a internet. Os smartphones eles são um modo de experienciar a internet, né? São meios de se conectar a uma experiência. E a realidade virtual ela é só um meio de se conectar a uma experiência. E o mundo virtual, o metaverso não é só um mundo virtual. Isso seria dizer como a internet é o Facebook, né? A internet é muito maior do que o Facebook. O Facebook é um mundo virtual dentro da internet. Então, existe uma série de outras experiências de redes sociais, mas elas são todas centralizadas. A questão do metaverso, vão ser vários metaversos interconectados. Então, você vai, em teoria,
poder transacionar objetos entre um e o outro. Então você não está fechado ali dentro de um mundo, mas sim inúmeros e infinitos mundos interconectados, onde você vai poder enviar um asset de um mundo para o outro. Isso é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? E o metaverso não é só um videogame. Por mais que jogos, sim, vão existir dentro do metaverso, tem uma grande aba do metaverso que é relacionada a games, mas não, ele não é só isso, né? São multiversos conectados. E algumas diferenças fundamentais entre os jogos e metaverso é que os jogos eles têm objetivos claros, definidos e são orientados por ele. Então, se você não tiver um objetivo, você não consegue ter um jogo. E no metaverso, não necessariamente você tem um objetivo. Você pode só ficar zanzando ali, vendo o que está acontecendo, ou você pode jogar um jogo, você pode fazer uma reunião, você pode assistir um show virtual junto com um amigo, por exemplo. Os jogos são desintegrados, então, por exemplo, eu jogo Warzone, com meus amigos já faz desde o começo da pandemia. Então, por exemplo, eu estou jogando Warzone, então assim, eu não consigo me conectar e jogar uma partida dentro do Fortnite. É um outro sistema, é um outro código, é um outro formato de arquivo, esses jogos não se conversam, né? E no metaverso está se trabalhando nessa questão da interoperabilidade sobre essa interconexão entre os assets, de você passar um asset de um lugar para o outro, né? De um jogo para o outro, de um mundo para o outro. Isso é muito interessante também, esses formatos únicos de arquivo. E Sim. os... Diga. Que eu ia dar só uma palavra no que você está falando aí, justamente, né? Hoje a gente tem a possibilidade de comprar, gastar dentro do jogo, ou seja, comprar um skin, comprar uma arminha, comprar um objeto a mais ali dentro do jogo, mas ele fica restrito somente àquele jogo, né? E vamos supor que você esteja jogando e sua placa de vídeo frita e acaba que você não salvou e perde tudo, né? Então, dentro do blockchain, os jogos dentro do blockchain, do metaverso, vai proporcionar que você compre esses assets, né, esses ativos, e eles realmente sejam seus, e você consiga tirá-los de um jogo e vender no mercado secundário dentro do metaverso, em outro jogo, por exemplo, ou para outras pessoas, e ele sempre vai estar, essa operação, independente do que acontece com o seu computador, sempre vai estar registrado no livro caixa do blockchain, né, que é o ledger, que a gente chama, que ele vive 24 horas de uma forma descentralizada. Uhum. Sim, quantas vezes a gente passou anos jogando um jogo, aí de repente eles lançam o 2 ou 3, aí param de dar suporte ao servidor do jogo, e todos os itens que você conquistou, o dinheiro que você gastou lá, você se perde, né? Todo o seu investimento é perdido. Se você pensar isso e pensar aqui na blockchain, né? Os seus atos são seus, você pode alugar, vender, revender. Para mim isso é revolucionário. As pessoas ainda acho que não perceberam o tamanho disso, né? A própria Ubisoft já declarou que já vai começar a investir em jogos na blockchain, enquanto umas estão fechando, como Steam. a Steam, outras estão abrindo as portas e vão se dar muito melhor, na minha opinião, pessoal, que como a Ubisoft, teve mais uma aí também que começou, a Epic, né? A Epic do Fortnite, também é amigável à economia livre dentro do jogo, né? Que obviamente, na minha opinião, movimenta muito mais dinheiro do que uma economia fechada dentro de um jogo. Bom, segundo o Facebook, lá, segundo o anúncio do Mark Zuckerberg, ele vai permitir que pessoas criem jogos ou criem universos dentro ali da plataforma deles. Mas a gente sabe que no passado o Facebook já deletou alguns desenvolvedores ali que começaram a criar jogos na plataforma. Eles falaram, não queremos aí você. Então eu acredito que as pessoas, né, os desenvolvedores, pode ser que criam jogos ali, mas sempre vai ficar com o pé atrás por conta do sistema deles ser centralizados. E depois do anúncio do Facebook, muitas pessoas vieram até mim, e eu acredito que até você, falar aqui, e perguntaram se o metaverso é isso, é realidade virtual. Mas como a gente está explicando aqui, é só um pedacinho do metaverso, né? E o É só a metaverso ponta do iceberg, é né? muito mais do que isso. A realidade virtual vai ser muito legal, vai permitir com que as pessoas façam reuniões à distância, usando, por exemplo, um óculos VR ali, um óculos de realidade virtual, e pode ser que as pessoas consigam ir numa festa juntos, né? Podem ser que... Mas isso já existe, já. A gente, no mundo cripto, isso já existe há alguns anos ali com o jogo, por exemplo, Decentraland. Você pode... ir
entrar nesse jogo, construir dentro desse jogo de uma forma descentralizada, encontrar amigos, fazer festa, show. E o Facebook é mais uma forma, mais uma ferramenta ali para as pessoas explorarem esse mundo de realidade virtual que está conectado com o metaverso. Mas lembrando que o metaverso em si é muito amplo, muito mais do que só a realidade virtual. Sim, exatamente. E muito mais do que um jogo e muito mais do que um mundo virtual ou de uma realidade virtual, né? Tem uma definição que eu escrevi no artigo aqui que eu escrevi pro Bankless, eu vou ler aqui rapidinho. Imagine o metaverso como uma internet 3D contínua, interconectada, um novo tecido sob a internet, onde diversas atividades podem ser feitas simultaneamente, como jogar, trabalhar, investir, encontrar amigos, ver vídeos juntos, ver um show juntos, etc. E valores podem ser trocados através de uma economia universal direta entre as pessoas e sem intermediários. Arquivos, artes, itens de jogos, tokens, skins, criptomoedas, dinheiro, propriedades, eventos, vídeos, áudios, qualquer coisa. As possibilidades são infinitas. E isso é apenas o começo dessa revolução, né? A gente ainda está no começo de descobrir o que é esse metaverso. A gente acredita que essa tecnologia vai chegar num ponto ideal daqui 5, 10 anos mais ou menos. Então, assim, a gente está no stage zero do metaverso. Eu diria hoje que a gente tem protótipos desse metaverso para ser realista. A gente já tem como Decentraland, como Upland, como uma série de outras ferramentas, mas a gente só está no início dessa revolução, né? O que você acha disso aí, Yelf? Exatamente, eu acho que esse novo modelo das pessoas se conectarem, das pessoas fazerem negócios, né, as pessoas criarem novos negócios, veio realmente para ficar e abrir uma oportunidade imensa, né, para o mundo inteiro, porque quando se trata de blockchain, blockchain não tem fronteira, não é controlado por nenhuma nação, não tem regras da nação, tem regras do blockchain, né? No caso do Ethereum, por exemplo, que a gente vê ali que temos o Decentraland. As pessoas podem se encontrar, criar o que elas quiserem ali dentro. Inclusive, teve uma empresa de investimentos aqui nos Estados Unidos. Eles compraram uma terra, um pedaço de terra dentro do Decentraland e pagaram $900 mil por esse pedaço de terra virtual. E a gente fica, como assim? Como é possível, né? Então, essas pessoas que compraram esse pedaço de terra estão olhando muito além do que só aqui o curto prazo, falar, não, vou comprar um pedaço de terra dentro de um jogo. Sim. Mas eles estão apostando tudo muito apostando real assim no futuro do metaverso, né? Ou seja, com essa terra ali eles Não, e poderão pessoas criar compram lugares famosos do mundo. exatamente, eles poderão criar ali imóveis, anúncios de marcas dentro do metaverso e vender esses anúncios. Tem uma possibilidade imensa do que eles Sim, poderão fazer com essa exposições, terra. exposição de arte, show. Um exemplo também, ó, o NFT que eu comprei do Crypto Rastas, tá lá no roadmap, eles já compraram, mandaram o link, eles compraram um terreno lá no Decentraland, então vai ter eles vão convidar todo mundo que tem o NFT, que é artista, para enviar os trabalhos, então eu vou enviar meus trabalhos de fotografia, e eles vão escolher o que eles acham os melhores, tá? Não sei se vai ser votado, não sei como vai ser a escolha, para ser exibido numa exposição virtual dentro do Decentraland, dentro desse terreno que eles construíram. Então eu fui lá e tem lá em construção, tem umas placas assim de construção, já tem umas salas para ver lá dentro umas imagens e tal. E tudo isso vão ser NFTs provavelmente, né? Então realmente é muito maluco, né? E o interessante disso tudo é porque as pessoas devem perguntar, mas como é possível fazer tudo isso? É pela tecnologia realmente blockchain, porque quando é construído algo no blockchain, ele se torna imutável, então ninguém consegue chegar lá e trocar o que já está, entendeu? Então por isso que o jogo, o Decentraland, é possível criar ambientes e ninguém vai conseguir tirar dali. Não importa onde você entrar, sempre vai ser o mesmo cenário, né? Sim, e outra coisa legal de falar também é que, da mesma forma que a internet no início era lenta, né, rudimentar, eu usava a internet de escada depois da meia-noite, lá com o fax modem, não sei se você pegou essa época também, e essas Uhum. tecnologias no começo eram lentas, rudimentares, né? Você vê a internet do começo do telefone e a internet hoje, 5G, não tem nem comparação. A questão de metaverso e blockchain é a mesma coisa, né? Essas tecnologias elas vão evoluir, vão escalar de forma exponencial, de uma forma muito mais rápida do que a internet, por conta da tecnologia que a gente já tem hoje. Então,
a curva de adoção dessas tecnologias, do metaverso, blockchain, cripto, a gente acha que é muito maior do que foi da internet, pelo estado atual das coisas. E, então, acho que isso vai ser muito rápido, vai pegar muita gente de surpresa, né? Sim, e eu diria que nós ainda estamos construindo o metaverso, né? Como a gente já falou antes, está tudo no começo ainda, muito é a pontinha do iceberg, ainda tem um mundo de possibilidades que serão feitas e as pessoas Sem dúvida. poderão interagir de forma diferente e mais pessoas adotarão essa nova tecnologia, né? Enquanto a gente não esperava que todo mundo ia ter, por exemplo, um smartphone no começo, né? Falar, só algumas Exatamente. pessoas dominam isso, aquilo. Hoje, basicamente, todo mundo tem um Virou isso. smartphone, tem acesso ao WhatsApp, tem acesso às redes sociais. Não vou dizer todo mundo, mas grande parte das pessoas tem já um smartphone e isso vai ser a mesma Vai ser coisa a que mesma vai... coisa com óculos virtual. Tipo, daqui 3, Exatamente. 4 anos, ter um óculos virtual top de linha vai ser que nem ter um smartphone de R$ 400 hoje. Então, Exata. toda essa questão, toda essa escalabilidade, evolução tecnológica vai incrementar a adoção do metaverso, né? A questão E, dos wearables, de holograma, né? Imagina você estar ali na tua sala e você põe um holograma, enfim, tá falando ali com a tua filha que está em outro país e parece que vocês estão jantando ali na mesma sala, né? Enfim, só um exemplo também, tentando imaginar aqui as e possibilidades. eu estava vendo um vídeo no YouTube, acho que ontem, né? Sobre esse tema mesmo de realidade virtual. E um cara lá estava dando um exemplo que ele faz aquele escaneamento de casa, sabe, 3D. Ele usa uma câmera especial que faz toda é, a imagem da casa em 3D. E Uhum, ele começou a usar isso como referência para o mundo virtual, porque a imagem já existe ali, você consegue de forma 3D olhar tudo que está na casa, todas as fotos, sim, né? E ele falou que é possível que a gente consiga integrar a realidade virtual, o óculos de realidade virtual, junto com essas imagens tiradas do mundo real, né? sim, sim. Isso vai fazer com que, por exemplo, eu posso chamar meus amigos para sentar aqui na mesa e jogar uma partida de poker, né? Sem realmente todo mundo estar aqui presente, só É com muito a louco, realidade né, cara? virtual. Então é uma possibilidade imensa, né? Por exemplo, a gente pode se encontrar num cruzeiro, né? Se tiver uma imagem do quarto do cruzeiro, a gente pode se encontrar num cruzeiro e, enfim, é uma Sim. possibilidade de coisas que vão acontecer e eu não tenho dúvida, Não né? tem nem como Todas, imaginar, da mesma forma que a gente não conseguia imaginar tudo que a gente era capaz de fazer na internet hoje. Tipo, não tinha como saber, tá ligado? A gente tinha uma ideia, mas assim, a gente não tinha como saber. Olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer com uma conexão de internet. Como, por exa exemplo, a blockchain, como, por exemplo, enviar Bitcoin ou enviar dinheiro de um lado para o outro, né? exatamente. E como você diria que a maneira mais fácil de alguém entrar no metaverso hoje? Assim, se alguém que nunca participou desse modelo cripto, qual seria a maneira mais fácil de alguém participar do metaverso, na sua opinião? Eu posso citar aqui uns exemplos aqui de que eu até selecionei no artigo também. Antes, eu só queria ler rapidinho aqui as duas definições aqui que eu tinha separado, que eu acho que são legais. Uma é do Matthew Ball, que é um cara um pouco especialista, escrevendo bastante sobre esse assunto, é uma referência do assunto. Ele é do Defiant, né? Um blog, Não, um jornal. não é esse, é um outro. Tem o do Defiant aqui também, mas tem esse do Matthew Ball aqui, que, se eu não me engano, ele trabalhava, não sei se é na Disney ou no Netflix, o cara era de uma Ah, empresa tá. grande, assim, e ele meio que saiu, começou a investir no mercado de cripto, e ele tem um blog que ele escreve lá uns artigos, mas ele fala aqui, ó, vou ler aqui rapidinho, abre aspas, o metaverso é uma rede expansiva de mundos 3D contínuos e renderizados em tempo real. Simulações que suportam a continuidade da identidade, objetos, história, pagamentos e direitos, e podem ser experimentados de forma sincronizada por um número efetivamente ilimitado de usuários, cada um sendo um indivíduo no sentido de sua presença digital. Fecha aspas, é interessante, né? Muito E outra interessante, muito aqui, interessante. rapidinho aqui do Defiant, que você comentou aí, abre aspas. Um universo digital persistente e dinâmico que oferece aos indivíduos um senso de agência, presença social e consciência espacial compartilhada, junto com a capacidade de participar de uma ampla economia virtual, com profundo impacto sociocultural.
fecha aspas. É bem interessante também. Exatamente. E só para lembrar o pessoal que está assistindo a gente, nós estamos dando uma definição curta do que pode ser o metaverso ou do que é o metaverso. E lembrando também que esse mundo envolve muito mais do que a gente está falando, como, por exemplo, jogos, né? Que a gente deu uma pequena pincelada ali. E se a gente for falar de jogos, cabe outro episódio só para falar sobre jogos, né? Então a gente está tentando de uma forma rápida aqui, só falando assim as nossas opiniões. O Faleco trouxe definições incríveis aí que ele encontrou no mercado hoje sobre o que é o metaverso, e é um assunto muito legal e que com certeza a gente vai se aprofundar muito mais ali no nosso no Bankless, né? E se quem quiser participar também desse movimento Bankless, é só entrar no nosso Discord, lá nós temos um canal específico falando do metaverso, ali a gente troca informações sobre NFTs, se você quer entrar nesse mercado de NFTs, cara, vale a pena entrar no nosso Discord para fazer parte dessa revolução Bankless, né, que envolve não só as finanças descentralizadas, né, como também todo esse mundo do metaverso que nós estamos falando aqui para vocês. Certo, Faleco? Certo. A gente Bom, dividiu aqui a pauta em dois grandes grupos, né, em duas partes. É bom que a gente chegou agora Então, a parte um a gente falou um pouco dessa introdução ao metaverso, sim. e a parte 2 que começa agora, a gente vai falar um pouco sobre outras opiniões de pessoas interessantes, discussões interessantes que a gente viu no Twitter, online, é, a questão do Facebook também, que foi uma questão chave essa semana, do Facebook mudando o nome. Então, a parte 2, bom que a gente começou aqui, entrou na parte 2, deu menos de 1 hora, dos 50 minutos aqui, Guelph, então estamos bem na pauta, e agora a gente mata aqui a parte 2, que vai ser Boa. uma discussão legal também, quem está interessado aí no assunto. O Facebook mudou o nome para Meta. Na verdade, o Facebook ainda vai existir, só que o nome corporativo, né, do Facebook vai se chamar Meta. Eles têm essa ideia de se aprofundar mais no mundo metaverso. Eu, particularmente, não sei se essa mudança de nome foi relevante, mas o Facebook ainda vai existir, o Instagram ainda vai existir, o WhatsApp ainda vai existir, porém o nome da empresa, do conglomerado ali agora vai ser Meta. Inclusive, eles vão mudar o nome na Bolsa de Valores, que hoje o símbolo lá é FB, né? Que é de Facebook, agora eles vão mudar para Mverse, não, é Mverse, acho que é Mverse que eles vão mudar agora. Uhum. Eu acho legal isso daí, né? Bom, tem o ponto positivo, na minha Eu opinião. acho que tem prós e cons, né? Acho que É, isso a gente pode tentar falar um pouquinho, acho que de prós e cons. O que você acha? Falar, não o precisa ser ponto necessariamente numa ordem, mas. o ponto positivo de tudo isso do Facebook mudar o nome para Meta, né, para se aprofundar nesse mundo do metaverso, é que o Facebook tem ali cerca de 2 bilhões de pessoas, de usuários, né, nas suas plataformas. E eles mudando esse nome para Meta, ou seja, eles vão anunciar de forma pesada, fazer um marketing pesado em cima do metaverso. Isso vai ajudar a indústria cripto em geral, né? As pessoas que ainda não conhecem a indústria cripto, a Exatamente. indústria do metaverso, vai escutar de uma forma ou outra o Facebook falando ali do meta, do metaverso, e vai acabar se interessando pelo assunto. Então, esse, na minha opinião, é o lado positivo. E o Uhum. lado negativo de tudo isso seria se o Facebook quisesse competir com a descentralização, ou seja, eles quisessem criar a própria blockchain deles, né, como você mencionou, ou então eles, sei lá, deixasse esse ambiente, esse mundo, essa bolha Facebook muito centralizada, ou seja, que eles tivessem todo o poder ali dentro. Esse é o ponto negativo, né, para mim, nessa mudança de Facebook para Meta. O que você acha? Sim. Não, eu acho que tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Eu acho que, assim, por exemplo, como a gente falou, o tio Mark não é burro, né? Ele é um cara muito inteligente, muito estratégico. Ele já comprou a óculos lá, começou a investir nesses óculos há alguns anos atrás, acho que mais Uhum. 6 anos atrás. Então, assim, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, assim, a gente tem que não pode, acho que não pode subestimar, como você falou, isso gera um marketing e a gente vai trazer muita gente para esse mundo. A questão é como é que vai ser esse mundo dele, né? Como é que vai ser o metaverso do Facebook? Ele não entrou em detalhes, mostrou algumas coisas e tal. A gente pode falar. Eu separei aqui alguns subtópicos para a gente falar também.
Mas assim, ele não falou sobre questão de propriedade, ele não falou se vai ser realmente no Ethereum ou se eles vão criar uma blockchain. Ele não entrou nesses detalhes, então acho que isso está muito obscuro ainda para Uma as coisa que eu, pessoas, né? uma coisa que eu sei, que dá para dar certeza, é que eles criaram uma carteira, né, chamado, acho que Noah, se eu não estou enganado, e criaram dentro dessa carteira digital que eles criaram na plataforma Facebook, existe uma moeda digital, e essa moeda digital vive dentro do Ethereum, ou seja, eu não sei se Então, eles mas você fizeram. acha que isso é suficiente Então, para provar que ele... eu não sei se eles fizeram isso para escapar da regulamentação ou se eles Aham, fizeram isso justamente para poder ter alguma incentivo econômico dentro ali desse metaverso que eles estão construindo. Isso é uma aham. questão para a gente ver o que vai acontecer, né? Eu acredito muito que o Facebook vai começar a lançar NFTs relacionado ao mundo do metaverso e eu espero que eles é, descentralizem um pouco desse mundo do metaverso, né? Eu espero que eles usem alguma blockchain como forma de descentralização, mas a gente não tem Mas aí você acha certeza que ainda. essa blockchain seria Ethereum ou seria outra blockchain? Ah, poderia ser outra blockchain, não necessariamente poderia, não precisa ser Ethereum, né? Porque hoje a Ethereum é muito cara para transacionar. Talvez eles usariam ali uma camada 2 no Ethereum, ou talvez usariam ali uma Solana, não sei. Uhum. É difícil falar qual blockchain eles. Eu acho que eles têm mais cara de Solana também, para ser sincero. É, bom, mas eu não sei, né? Por eles terem já criado ali, eles não criaram, né? Estão usando a Pax, que é uma empresa que emite stablecoin dentro do Ethereum, então eles estão usando essa moeda para dentro da carteira digital deles, ou seja, talvez é muito provável que eles vão integrar essa carteira junto com o metaverso deles, entendeu? Então você Eles vai. tentaram lançar a própria cripto deles, aquela Libra, e o governo parou, O né? Não governo deixaram. proibiu, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que uma parte das operações do Meta, é, eu acredito que vai ser descentralizada. Agora, qual blockchain eles vão escolher, a gente é difícil falar, né? Uma blockchain, quer dizer, uma blockchain centralizada do Facebook não faz nenhum sentido, né? Acho que é um paradoxo, né? Porque as pessoas, mesmo que as pessoas não conheçam ainda outras blockchains, e ali, tem um Facebook, legal, vamos entrar. Mas a informação vai chegar ainda nessas pessoas. As pessoas ainda vão saber o que é uma blockchain descentralizada e qual é o poder disso tudo, entendeu? Então, no curto prazo, pode ser que o Facebook ganhe tração, mas quando as pessoas começarem a estudar um pouco mais sobre descentralização, sobre blockchain, o que vai acontecer, talvez eles saiam desse controle total do Facebook. Então, eu acredito que o Facebook, como você disse, o Zuckerberg não é bobo nem nada, ele deve usar algum blockchain para descentralizar um pouco das operações ali dentro do metaverso que eles estão criando, né? Então, isso é interessante. Vamos ver, né? O tempo vai dizer Vamos ver se. cenas dos próximos capítulos. Eu queria trazer aqui rapidinho só umas opiniões aqui, umas comparações do pessoal do Bankless HQ lá, que é o Bankless americano, que é do Ryan Shem Adams aqui, que é um dos âncoras lá, que ele fala, né, que o Facebook mudando o nome para Meta é uma vitória do mundo cripto, né? É praticamente declarar que é uma vitória. Isso traz muita coisa para o mainstream. E que o metaverso ele precisa de direitos de proteção de propriedade, né, como acontece no Ethereum e em outras blockchains. E que isso valida todo o conceito de Web3, né? Isso traz uma empresa de bilionária, que tem acesso a bilhões de pessoas, para o Web3, para o metaverso. Isso, de certa forma, valida a autenticidade de um trabalho que vem sendo feito no underground, no Ethereum e em outros lugares, por mais de 5 anos, 8 anos, enfim. Então, isso é uma validação, né, para isso. E outro tweet legal dele aqui, rapidinho, é ele fala que o metaverso só vai existir quando os indivíduos realmente tiverem propriedade sobre seus bens digitais, né? E que o Facebook ele precisa do mundo cripto, mas o mundo cripto não precisa do Facebook. Então, acho isso Exatamente. é um ponto de vista interessante. E só para fechar também aqui essa questão do ponto de vista deles, eu não sei se chegou a ler também aqui essa parte, o Guilherme, mas eu achei muito legal a metáfora que eles fizeram sobre a Disneylândia, né? Você chegou a ler essa parte, ou não? Li. Ele fala que a Disneylândia, ela é um lugar que tem um monte de coisa, só que ele é meio fake, ele é meio Ele artificial, né? compara a Então, Disneylândia com Nova é, York, né?
tudo programado, né? Tá É, tudo fake ali, tá tudo ensaiado. Então, assim, do plástico. não tem nada original surgindo ali na Disneyland. Apesar de ter tudo, serviço de comida, hotel, diversão e tudo. Então, se você comparar isso a Nova York, ou mesmo a São Paulo, é um lugar vivo, tem cultura ali florescendo. Então, abre um restaurante, abre um café e uma casa de show, e as pessoas ali, o ambiente mudando, arte de rua, street art, adaptações, enfim. É um ambiente mutante, né? Um ambiente de florescimento. Então, uma comparação como seria o metaverso do Facebook, como sendo ali a Disneylândia, aquela coisa meio plástica, e é o metaverso real no Ethereum ou em outras blockchains, como sendo Nova York ou São Paulo. Eu acho uma comparação interessante. Sim, e só para o pessoal saber, nós estamos agora no mundo Web3, que agora é o mundo cripto, né? Então, o Facebook lançando esse meta só diz que nós estamos no caminho certo, né? Exatamente, é uma afirmação, né? É uma afirmação 100%. E tem mais alguma coisa algum outro artigo que você trouxe aqui para a gente, Faleco? Cara, eu trouxe uns tweets. Tem muita discussão interessante sobre o metaverso acontecendo no Twitter, na verdade, assim. Os pontos de vista mais interessantes eu tenho visto no Twitter, né? Tem aqui a newsletter do Daily Gwei, você deve conhecer, que é também uma pessoa bem ativa na comunidade do Ethereum, que ele fala que uma coisa que a gente não pode negar, um ponto positivo do rebrand do Facebook, é isso, que ele basicamente ele valida para o mainstream um trabalho que vem sendo feito já há anos no Ethereum. Não mencionei isso, mas acho que isso é muito importante de falar, né? E não só isso valida o conceito de metaverso, tem essa Sotheby's aqui, que é uma galeria de arte, uma das mais famosas do mundo. Então, eu acho assim, quem ainda não investe nisso, quem ainda não está prestando atenção nisso, é, a gente já tem sinais mais do que claros de que isso é o futuro, sabe? De que isso vai ter um impacto, uma transformação social e cultural muito grande. Então, por exemplo, o Facebook valida esse conceito. Além disso, a Sotheby's, que é uma galeria de arte, faz leilão de pinturas, de outras coisas. Para você ter uma ideia, a Sotheby's ela foi fundada, Guelph, em 11 de março de 1744, há Uau. 277 anos atrás. Então, assim, olha como esses caras são respeitados e o negócio foi fundado em 1744. E se você for na URL aí, metaverse. Ponto, né? Sotheby's, é SOTHEBYS.com. Metaverse.sotheby's.com. Você vai ver que eles têm uma galeria de arte online vendendo NFT. Então, assim, isso para mim valida muito também toda essa. Eu acho que os NFTs eles são uma tatuagem na história, uma tatuagem digital na pele da história. Então, assim, a gente está realmente tatuando de que fomos para o digital, que a nossa geração a gente pegou a transição do analógico para o digital, né? Eu nasci em 1985. Então, eu acho que o NFT, o metaverso, a Web3, blockchain, criptomoeda, isso é uma tatuagem na história, é um marco de que o analógico acabou e agora o mundo é digital, na minha opinião, na minha visão pessoal. Então, por exemplo, você entra aqui no Sotheby's, aqui, Metaverse, que é dessa galeria, tem uns NFTs aqui, uns pixel art por US$ 867 mil, quase 1 milhão. Tem um outro aqui por US$ 3.650.000, um NFT aqui. Então, enfim, é maluco, né? O que você acha disso, Gelf? Eu acho sensacional. Assim, se você acredita que o mundo está indo para o digital, o que está acontecendo, se você acha que o mundo vai ser digital, onde as pessoas vão viver no digital, assim, não 100% da vida, mas vão se coordenar digitalmente, ou seja, nós criamos uma ferramenta chamada Ethereum e outras blockchains aí, Bitcoin, onde a gente consegue ter a coordenação humana, né? A gente consegue coordenar pessoas e as pessoas conseguem ter propriedades, conseguem ter ownership dentro do mundo digital, que era impossível antigamente, né? Então, hoje, quem quiser participar do metaverso, não sabe por onde começar, por exemplo, se você hoje investir, comprar ali um Ether, né? Uma moeda do Ethereum, por exemplo, um Ether,
É a mesma coisa que você estivesse comprando um pedaço de algo que se chama a internet em 1994, né? Se você hoje usa a internet basicamente para tudo, e se você pudesse investir lá atrás, em 1994, no começo da internet, hoje talvez a sua vida seria diferente, né? E a minha visão com tudo isso é que metaverso veio para ficar, criptomoeda veio para ficar, a Web3 veio para ficar, não tem mais volta, ou seja, quando se cria uma tecnologia melhor do que a gente atualmente tem, as coisas não voltam do como era antes, né? Então a gente está em constante evolução e para as pessoas que querem participar dessa revolução, né, basta entrar ali no mundo cripto, comprar um Ethereum, comprar um Bitcoin, claro que não é recomendação financeira, mas vale muito a pena você pesquisar um pouco, né, sobre esse mundo de criptomoedas, porque é o futuro. Não tenho dúvida que isso é o futuro. Sem dúvida. Tem uns itens aqui na pauta que eu queria cobrir rapidinho, Guelph, antes da gente ir para a reta final aqui, que é o item 8 e o item 13 da nossa pauta, que também está relacionado um pouco ao Twitter. Falando aqui também rapidinho sobre o Facebook versus Ethereum aqui, um cara que resumiu, eu achei legal também, que é o Brandon from Dharma, o nome do profile dele, mas ele fala, né, beleza, então Ethereum versus Facebook, né, basicamente aberto versus fechado, transparente versus opaco, sem permissão contra o permissionado e pertencente da comunidade, né, sendo da comunidade ou pertencendo ao Mark Zuckerberg, né, de que lado, que lado você escolhe. Então, acho que é isso, não tem como, ele vai ter que usar, acho que uma blockchain, seja o Ethereum, seja qual for outra. Eu acho que senão principalmente essa nova geração, ela não vai querer usar o metaverso do Facebook por uma questão de valores, sabe? Não Exatamente. necessariamente porque ele atinge X bilhões de pessoas, beleza, mas eu acho que os jovens vão falar, não, eu não quero usar uma coisa que é do Facebook, sabe? Eu quero usar o Ethereum, enfim. Que nem tinha aquela briga da Sega com o Super Nintendo, porque o Sega era mais descolado, era mais legal. Porque as pessoas vão se dar conta que se o blockchain se o Facebook, por exemplo, o metaverso do Facebook for centralizado, as pessoas não vão ter como agregar valor em nada, não vão ter propriedade sobre os itens que eles têm ali dentro do metaverso, né? Já no Ethereum, as pessoas têm propriedade sobre qualquer item, né? Sobre qualquer NFT que você tem ali dentro do metaverso, né? Eu digo qualquer item mesmo. Você pode ter uma casa, você pode ter um tênis, você pode ter uma roupa, você pode ter sei lá, um skin, um personagem, um avatar, e ele te pertence. Então você consegue ter valor em cima desses produtos dentro do Ethereum. Já no Facebook, se ele manter a centralização, basicamente as coisas não terão valor. Então, quando as pessoas, né, os jovens, como você disse, olhar por esse lado, por esse ângulo, né, todo mundo vai querer ter algo que tenha valor, né, que fique vivendo ali de uma forma descentralizada e que ninguém tenha poder de tirar esses itens das pessoas, né? Quando é uma Exatamente. rede centralizada, né, no caso do Facebook, você tem um item, mesmo que tenha valor, eles podem te censurar, eles podem tomar isso de você, eles podem apagar o que você está fazendo, reverter a transação. Já no Ethereum é impossível. Então ninguém consegue chegar lá e tirar o item de você, ninguém consegue te censurar, ninguém consegue reverter uma transação. Então é uma grande diferença que eu vejo nos dois. Então, como eu disse, o tempo irá dizer, né? Se o Zuckerberg olhar por esse ângulo que a gente está vendo, talvez ele mude de ideia e torne o meta ali, o metaverso Facebook mais descentralizado ou use algum blockchain, né? Uhum. Pois indo para a reta final aqui, eu acho que eu quero falar só um pouco. Eu assisti os highlights do vídeo do Facebook de divulgação Uhum. hoje, e, cara, tem umas coisas bem, bem interessantes, assim, também, para ser sincero. Tem umas coisas bem legais, assim. A gente posso falar disso rapidinho, e para fechar, falar do tweet do Sean Puri, que é que eu vi recentemente também. Acompanhei aqui a thread, para a gente rapidinho passar pela thread, que eu achei como eu disse, acho que no Twitter, as discussões mais interessantes sobre o metaverso, elas estão no Twitter. Então, assim, não estão, ou no Twitter, no Telegram, ou no Discord, elas não estão, definitivamente não estão no Facebook. Mas umas coisas legais que eu vi, cara, do vídeo do Facebook, da divulgação deles, por exemplo, eles fizeram uma parceria com o GTA, que é um jogo, putz, foda, muitas pessoas aqui
gostam de GTA. Então eles vão lançar um GTA em realidade virtual. Tipo, meu, é legal, vai. Tipo, é a arma que o cara tem para atrair as pessoas, né? Tipo assim, a maioria dos gamers gosta de GTA. Imagina um GTA com NFT e com óculos virtual. Você Ou consegue seja, imaginar, imagine Léo? você ganhando dinheiro De jogando verdade, GTA. fazendo um assalto e ganhando dinheiro de verdade. Meu, as pessoas vão começar só a jogar. Eu acho que, ó, eu falei isso no giro semanal, Mas é mas muito louco, né, cara? É mas eu, muito louco. eu falei isso no giro semanal e eu vou repetir. Eu acho que esse mundo do metaverso vai abrir uma porta, assim, uma oportunidade gigantesca para as pessoas de baixo ali que não conseguem trabalho ou não conseguem ganhar muito dinheiro, enfim. Esse mundo vai abrir uma oportunidade gigantesca e talvez a gente veja uma escassez de mão de obra, né? Aqui nos Estados Unidos já está escassa mão de obra, a gente vai ver isso mais e Sim. mais. Por quê? Vai existir oportunidades melhores para você fazer. Você vai poder ganhar dinheiro jogando, por exemplo, ao invés de trabalhar num caixa de supermercado, ou então, sei lá, Isso tem trabalhar de implicações sociais muito motorista. importantes, né? Porque isso vai mudar a estrutura básica da sociedade, né? A forma que a gente trabalha, né? Mas A minha, a a minha, revolução a do minha, trabalho já está acontecendo, né? Com a pandemia. A pandemia tá a própria criação das DAOs. A gente já falou, teve um podcast aqui sobre DAOs. É, é uma revolução do trabalho, né? O valor se deslocou do escritório do escritório para onde você está, para sua casa. Se você estiver na praia, você está no campo, você está na cidade, não importa. Então a pandemia, eu acho que a pandemia intensificou uma revolução no trabalho onde o valor se deslocou do escritório para onde você está. Então, as pessoas perceberam que o valor está onde as pessoas estão e não no escritório. E, e isso muda tudo, né? Então, muita gente já não quer mais fazer certos tipos de trabalho. Então, acho que a gente está nessa mudança muito brusca da forma que a gente trabalha, né? exatamente. Um exemplo claro é lá nas Filipinas, já falei isso algumas vezes aqui no podcast, mas eram pessoas pobres, miseráveis ali, que ganhavam cerca, sei lá, de $1.000 por ano, trabalhavam lá descarregando caminhão, pacotando caixas, colhendo batata. Essas pessoas começaram a jogar no metaverso, é um jogo aí, Axie Infinity, e eles estão ganhando cerca de, sei lá, $3.000 por mês cada pessoa, ou seja, eles estão ganhando 2, 3 vezes mais do que eles ganhavam no ano jogando no blockchain. E essas pessoas, esses jovens que estão jogando, eles estão espalhando essa cultura para os amigos, né? Para os amigos próximos. Fala, cara, para de trabalhar pesado, vem aqui, vem aprender como que faz para você jogar ou seja, é um universo com muitas oportunidades e as pessoas estão começando a descobrir agora. Isso, como eu falei, talvez leve a uma escassez de mão de obra, vai faltar mão de obra para, sei lá, mercado, para motorista, para qualquer coisa que requer mão de obra humana, talvez isso vai acelerar o processo de robôs, né? Porque como é que vai acontecer? Se as pessoas adotarem o metaverso de forma positiva e todo mundo começar a participar, começar a ganhar dinheiro ali dentro do metaverso, vai faltar mão de obra para o mundo externo, né? Então isso vai fazer, talvez, na minha opinião, uma aceleração de robôs aí para substituir algumas profissões que requer repetitivas, né? Profissões que são perigosas, enfim, isso aí talvez será um motivo para essa aceleração. Mas isso a gente está falando, sei lá, de 5, 10, 15, 20 anos para o futuro, mas é algo legal a se pensar. Eu fico pensando muito nessas coisas, não sei o que vai acontecer, Já entra mas meio na vibe ficção científica, né? Não tem como não lembrar do Matrix e de outros filmes de cyberpunk, etc. Mas falando, já que a gente está falando em trabalho, então outro item aqui que eu tinha selecionado para a gente falar, por exemplo, reuniões virtuais. Então, uhum. do Zoom ao metaverso, né? Então, por exemplo, da mesma forma que a gente entra no, tipo, o trabalho foi todo deslocado para o Zoom, né? Você vê o quanto o Zoom subiu aí de valor de mercado na pandemia e tudo mais, é absurdo. Então, assim, e hoje a gente está nessa transição, as pessoas vão para o escritório para ter reunião no Zoom, né? Para falar. Então, porque o time está todo fragmentado. Então, uma reunião metade Zoom e metade mundo físico, uma reunião não funciona. Então, todo mundo acaba, mesmo que está no escritório, acaba indo para o Zoom para fazer a reunião. Então, a gente está nesse meio de caminho. Então, da mesma forma que a gente quase todo dia entra, agora, nesse momento, a gente está numa chamada de Zoom, você está no hemisfério norte, eu estou no hemisfério sul, certo? Então, assim, da mesma forma que isso virou normal e a gente entra no Zoom,
a gente vai entrar dentro do metaverso para ter essas conversas. Ao invés de estar aqui sentado na minha tela, eu vou estar com um óculos virtual. Então, a gente vai fazer reuniões de trabalho em volta de uma mesa com avatares no mundo virtual, né? Isso eu digo daqui a poucos anos. Já tem umas soluções dessa hoje, eu já vi na internet, não me lembro o nome agora, no na blockchain. Você entra como se fosse um Zoom call, mas aí você entra numa conferência, né? Então é um palco com cadeiras, é um ambiente ali 3D, e a reunião, você põe a tua foto, então são ali meio que as fotos ali, então é meio que um protótipo disso. Então, da mesma forma que eu acredito, da mesma forma que a gente entra no Zoom hoje, a gente vai entrar nessas salas virtuais para fazer reuniões. E o mais louco vai ser, tipo, beleza, eu quero mostrar um protótipo do app que eu estou trabalhando. Então eu vou só apertar um botão aqui, ou eu vou pensar, ou vou apertar um botão que seja, e daí isso vai ser projetado. Então, imagina que a gente está nessa realidade virtual, numa sala de reunião, e isso pode ser projetado. Então, assim, quero mostrar um gráfico, quero mostrar uma imagem, eu posso mostrar isso em 3D, ou eu posso mostrar um vídeo desse sendo projetado na parede. Consegue imaginar isso, não? Cara, eu consigo, muitas pessoas não conseguem, mas é como eu disse, né? As pessoas não sabiam como o smartphone ia mudar a vida de muitas pessoas, assim, rede social ia mudar, e é a mesma coisa agora. A gente está bem no comecinho, então é legal a gente explorar essa imaginação e pensar, cara, isso é possível, isso vai acontecer. E eu consigo imaginar isso, mas é legal que todo mundo entre nessa vibe. Vai ser uma revolução muito legal, cara. Eu acho que isso vai ser positivo para a sociedade. O que você acha? Acha Uhum. que isso vai ser positivo? Também vai ter o lado negativo, mas a maior parte vai ser Não, positivo. eu acho que qualquer ferramenta, a essência da ferramenta é nula. Tipo, você pode usar a chave de fenda para apertar um parafuso ou para machucar alguém, certo? Então importa como você usa a ferramenta. Você pode usar a internet para comprar uma passagem, para conversar com um amigo, gravar um podcast, ou você pode usar a internet para clonar um cartão e dar um golpe em uma pessoa. Então, assim, o que muda? Não é a ferramenta o problema, é a pessoa que usa a ferramenta, é a questão ética do indivíduo. O metaverso é a mesma coisa, a blockchain é a mesma coisa. Sempre existem pessoas de boa índole e de má índole, independente da ferramenta, sabe? Essa é a minha visão, assim. E uma coisa legal que eu vi no vídeo do Facebook também, que é essa questão dos avatares reais ou surreais. Então, por exemplo, imagina que você compra um NFT que te dá direito a um show. Aí você pode ir no show com o teu amigo, nessa realidade virtual, compartilhar esse show com o teu amigo, então os dois estão... Isso já eu acho do caralho. E daí imagina que você não só comprando o ingresso do show, compra um NFT que te dá direito a uma after party do show. Então só quem tem o NFT vai poder entrar nessa festa. E ali você vai usar o seu skin do metaverso. E você pode usar tanto um skin real, que seja uma reprodução do teu corpo nas proporções reais, enfim, se você quiser, ou você pode usar um skin de dinossauro, ou um skin de Mutant Ape, ou de Cyberpunk, sabe, de CryptoPunk. Então, isso é muito louco também, pensar. E o Facebook deixou isso muito claro no vídeo também, que, né, vai ser essa mistura de avatares reais com avatares surreais. Então, imagina você estar ali conversando, você tá com um avatar de dinossauro e eu tô com um avatar de CryptoPunk, sabe? Muito No interessante. 3D. E o legal é que tudo isso você consegue fazer dentro da sua casa ali, se você separar um quarto para o mundo metaverso, coloca seu óculos de realidade virtual e você consegue participar disso tudo, né? Conhecer pessoas novas dentro do metaverso. Isso eu acho bacana. E o legal de tudo isso também é que não existe fronteira, né? O metaverso, ele é borderless, não tem uma fronteira, não é igual um país que você tem aquela fronteira. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode participar do mundo metaverso. Isso é bem bacana também de pensar, né? Que você Sim, ele é mais pode, você inclusivo, pode, né? você pode ir para qualquer país, por exemplo, lá o pessoal vai replicar o Japão no mundo metaverso, você pode estar no Japão, depois no outro dia você pode estar na Não, França, enfim. imagina uma empresa que vai recriar todos os principais pontos turísticos em 3D na blockchain. E você vai ali, compra o NFT, paga o ingresso e você tem direito a ficar ali no lugar que você queria visitar ou visitar vários lugares. Você fica ali tempo X e você visita o lugar que você quiser. Você clica ali, beleza, quero ir para o Monte Fuji. Você ali escolhe as posições que você quer olhar. Ah, massa, agora quero ir para Cataratas do Iguaçu. Você, vai. Então, assim, a empresa pode investir numa tecnologia de mapeamento 3D com drone, mapear todos esses lugares com voo de drone e vender isso como um NFT, um serviço que você paga o ingresso para visitar o lugar que você quiser. O que você A acha pre- dessa ideia? Vamos Sim, investir ou não?
Claro, a princípio as pessoas, as empresas em si vão replicar lugares, as pessoas vão só conseguir ver esses lugares, mas eu acho que conforme a evolução vai existir novas tecnologias onde a pessoa não só vê, mas ela pode sentir também, assim, sei lá, o ventinho daquele lugar, sentir o cheiro daquele lugar. É igual quando você vai, por exemplo, no Universal Studios, tem um brinquedo lá do Harry Potter, que é basicamente você entra dentro de um carrinho, né? E você tá dentro de uma realidade virtual, só que parece que você tá voando na vassoura do Harry Potter, e aí tem aqueles um ventinho soprando na sua cara, mas na verdade você tá dentro de um carrinho ali, rodando, e um ventilador soprando na sua cara. Mas dentro da realidade virtual, parece que realmente você está dentro daquele mundo, que você está sentindo. Ainda, isso é uma segunda etapa da evolução do metaverso, mas eu acredito que isso vai acontecer também. Sim, doideira, né? Estou muito louco de pensar. Bom, então, para a gente concluir aqui nosso pensamento final, eu gostaria de começar com o Faleco. Qual que são as suas conclusões de tudo isso? Você que iniciou esse projeto do metaverso ali no Bankless, inclusive, para quem quiser conhecer mais do trabalho do Faleco, ele tem um artigo que é a introdução do metaverso. É só entrar lá no artigos.banklessbr.com e procurar pela introdução ao metaverso. Se eu não me engano, é a primeira página que aparece lá. E é um artigo muito bom, foi um dos melhores artigos que eu li sobre o metaverso. Ele dá bastante exemplo, fala bem sobre o que é a visão dele do metaverso. Vale a pena o pessoal conferir. Mas se você quiser dar uma conclusão final sobre esse papo legal que a gente está tendo aqui, go ahead. Sim, eu vou para concluir aqui, vou me inspirar aqui nessa thread do Twitter aqui do Champuri, acho que fecha bem, que também é um tweet recente que eu li hoje de manhã, mas então acho que ele fecha bem essa conversa aí. Então ele fala que muitas pessoas estão equivocadas, né, a pensar que o metaverso é só um lugar virtual, ou mesmo aquele Ready Player One. Ele fala que o metaverso não necessariamente é um lugar, mas ele é um tempo. Ele é um marco no espaço-tempo. Mas que diabos é isso? Ele fala que o metaverso é um momento no tempo. Eu concordo, eu acho que é por aí. Então, é um momento onde a gente vai ter uma inteligência artificial muito inteligente, é, chegando ali ao ponto da singularidade, que é onde elas ficam tão inteligentes como nós, e que o metaverso, na verdade, ele é esse momento onde o digital ele é mais valioso que o físico. Então, isso não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia, né? Não é um abracadabra. Isso é uma coisa que já está acontecendo faz uns 20 anos, desde o começo do digital e da internet. E agora está meio que no meio do caminho, isso vai só se potencializar nos próximos 10, 15, 20 anos. Né? Então, a hora que a gente chegar nesse ponto que o digital ele vai flipar o real, ele vai ser 51, o real vai ser 49% importante. Então, se você pensar hoje, aí você fala, não, pô, você tá viajando, cara, isso é muito ficção científica, né? Então, se você pensar hoje, então, o trabalho, a gente foi das fábricas dos escritórios para os nossos quartos e para as nossas reuniões de Zoom, né? Os nossos amigos. Então, a gente foi de coisas na comunidade para discussões no Twitter ou no Reddit. Então, por exemplo, as pessoas, geralmente, como eu falei, as discussões mais interessantes que eu encontro, eu não tenho ela na rua com as pessoas. Eu tenho elas no Twitter ou no Reddit ou no Telegram com meus amigos, por exemplo. Os games, se você olhar. Então, mais as crianças jogam jogos do que praticam esporte, porque de certa forma isso é ruim, isso tem que ser balanceado. Mas assim, quando a gente era moleque, a gente se produzia ali, comprava um boné novo, uma calça nova, um tênis novo para ir no shopping. A gente encontrava nossos amigos no shopping, né? Então, era importante da forma que você se vestia e tudo mais. Isso acontece hoje dentro do Fortnite, dentro dos jogos. Então, seu filho te pede para comprar o skin, fica te enchendo o saco, quer comprar não sei o quê, porque ele quer ser cool no jogo, porque ele não encontra os amigos dele no shopping mais, né? Ele encontra os amigos dele dentro do jogo. Então, a gente já está nesse caminho onde o digital ele fica cada vez mais importante. Então, como a gente se apresenta nas redes sociais, as fotos que a gente posta, a curadoria que a gente faz, a imagem que a gente quer mostrar, tudo produzido, tudo lindo, tudo maravilhoso, importa muito mais para a gente do que muitas vezes a nossa aparência no mundo físico. Não para todo mundo estou falando,
Estou falando de uma mudança que a gente vê, né? Então, acho que é isso, essa conclusão, esses pontos que estão sendo discutidos, que esse cara traz, que acho que faz muito sentido. Então, tudo está indo para o digital, nossos amigos, nosso trabalho, nossa identidade, né? Os NFTs, por exemplo. E a cripto é o esqueleto disso, é a malha que faz tudo isso funcionar e se falar. Então, aí ele brinca aqui que o Bored Apes, para quem não sabe, é um NFT caríssimo, um dos primeiros a ficarem famosos. Então, Bored Apes é o novo Rolex. O skin do Fortnite é o novo skinny jeans, é o novo jeans. E todo mundo que sai para balada agora vai se falar no metaverso, vai se falar no digital. E eu acho que faz sentido. Então, por exemplo, ele fala a questão da nossa atenção, né? Que a nossa atenção está se deslocando do mundo físico para o mundo virtual nos últimos 10, 20 anos. Isso vai ficar ainda mais forte nos próximos 10, 20 anos também. Então, eles falam aqui que nossa atenção costumava ser 99% para o mundo físico, no nosso ambiente, nosso environment, né? Tudo está acontecendo, todos os barulhos, tudo. Que as TVs reduziram essa nossa atenção para 85% no mundo físico. Os computadores reduziram a nossa atenção para 70%, então 30% ali no digital, 70% no físico. E os smartphones, que a gente olha toda hora, jogaram esse número para 50%. Segundo ele, eu acho que eu chutaria ele um 60, não 50, mas ele joga aqui 50. Então, assim, a gente já estava praticamente 50% na Matrix, no digital, no smartphone, e 50% de atenção no mundo real. Então, assim, o próximo passo isso vai flipar. A hora que for já 51-49, 60-40, o digital vai passar a ter muito mais importância para a gente do que o mundo real. O que você acha disso? Eu concordo plenamente com o que você falou e digo mais, se as pessoas acreditam que o mundo está indo para o digital, basta olhar o que você faz no seu dia a dia, né? Você gasta quanto tempo no seu celular? Quanto tempo você gasta do seu dia olhando o seu Instagram? Né? Quanto tempo você gasta do seu dia, por exemplo, olhando o seu WhatsApp, mandando mensagens para as outras pessoas? Ou seja, tudo isso aí faz parte do mundo digital, né? Quantas pessoas fazem compras hoje 100% digital, né? Você pede comida hoje no digital. Ou seja, se você acredita que o mundo vai se tornar digital, você tem que acreditar no metaverso. O metaverso, ela é o que traz o valor econômico para dentro desse mundo digital. Então, eu acredito plenamente no metaverso e a gente está bem no comecinho. Criptomoeda é algo revolucionário que veio para fazer parte desse metaverso, tudo gira em torno disso. E a gente está aí, né, Faleco? Nós Sim. aqui nós estamos gravando esse podcast em nome do Bankless Brasil. Bankless, para quem não conhece, é uma DAO, é uma organização descentralizada que funciona 100% na internet e qualquer pessoa pode participar da DAO, né? Então, para quem não conhece ainda a DAO, o Bankless, o movimento Bankless, sugiro para as pessoas irem no Instagram ou então irem no Discord. A gente usa o Discord como a maior fonte de comunicação ali, mas no Instagram ali a gente tem o Bankless BR, lá temos todos os links que você precisa, você pode entrar na nossa newsletter, a gente tem uma newsletter que postamos aí 3, 4 artigos semanal sobre esse mundo de criptomoedas e mundo metaverso. Enfim, convido a todo mundo a participar e seguir esse trabalho maravilhoso e fazer parte, né? Ajudar a gente a construir o metaverso. Porque, como o Faleco diz, e eu também acredito, a gente estamos ainda no comecinho, na pontinha do iceberg, e temos muita coisa para fazer ainda. Então, vale a pena você conferir esse trabalho de perto, conferir o trabalho do Faleco, ele está ali presente nessa matrix que é o Bankless, e está todo mundo ali com um objetivo em comum, com essa missão, com essa visão de crescer esse movimento Bankless e ajudar outras pessoas a se tornarem Bankless, né? Basicamente, Bankless é você ter soberania sobre seu dinheiro, aprender esse mundo digital, aprender como você pode participar desse mundo digital, comprar sua primeira NFT, né? Enfim, ter uma porção de conteúdo bacana que vale muito a pena as pessoas conferirem. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez a presença do Faleco. Eu gosto muito desse cara, tiro o chapéu para ele está ali presente, sei lá, 24 horas dentro da DAO, só não está 24 horas porque precisa dormir, mas
tá ali grande parte do tempo participando ativamente, ajudando as pessoas, trazendo conteúdo de qualidade, escrevendo. Ele é um puta de um designer, UX designer. Então, pessoal, se você quer aprender mais com o Faleco, ou comigo, ou com qualquer outra pessoa do Bankless, basta você entrar ali no nosso Discord, que estamos ali e pronto para te ajudar. Bom, só queria agradecer a sua presença mais uma vez, Faleco, e Isso vamos aí. deixar, vamos deixar claro aqui para as pessoas que tudo que a gente falou aqui são opiniões próprias, não é nenhuma recomendação financeira, a gente não quer que você se arrisque, se você não tiver conhecimento suficiente, não se arrisque, não entra nesse mundo assim sem saber o que você está fazendo, vá atrás de informação, mas a gente acredita que esse é o futuro. Então, basta conferir os nossos artigos que você vai ganhar mais conhecimento, né? É isso aí. O Bankless não é um blog sobre dicas de investimento, né? O Bankless é um blog sobre a cultura cripto, sobre os impactos socioeconômicos, sobre tutoriais, sobre educação, sobre, né, conhecimento. E quanto mais a gente educar as pessoas, gerar conteúdo em língua portuguesa, acho que mais a gente vai ajudar o mercado. E é isso. Então, obrigado aí também, Guelph, pelo espaço. Os ouvintes aí, as pessoas que assistem, se chegaram até aqui também, nosso Obrigado. obrigado. Deixe compartilhar aí com os amigos, se curtiu. E é isso aí. Bom, vou deixar um disclaimer aqui no final. Criptomoedas, em geral, são considerados ativos de risco, né? Mas nós estamos indo para o lado desconhecido. Então, grude na nossa mão, venha com a gente e se torne mais bankless. Bom, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Curte, compartilha. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!